Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! Tudo tranquilo com vocês? Esse povo bonito, animado, antifascista e disposto a aprender? Tá tudo bem, né? Que bom, bom demais. Bom saber que vocês estão bem. Galerinha, eu não sei se eu comentei com vocês na semana passada. Se já tiver comentado, estou reforçando, né? Saiu um novo decreto do governo e prorrogou o regime especial de aulas não presenciais, traduzindo, as aulas online até o final do mês. Vamos torcer, vamos esperar que as aulas presenciais voltem logo em 1º de agosto. Porque, isso, exatamente, Giovanna. Em julho teremos férias, e aí esperamos, desejamos que em agosto possamos voltar com as aulas presenciais. Me dá um joinha aí, quem está com saudade das aulas presenciais? Só para eu ter uma noção. Ou vocês estão gostando das aulas online? Vocês preferem continuar assim, assistir a aula de pijama, com o café e o pão na mão? Que nada, né? Giovana, não aguento mais dar pelo computador. E eu não aguento mais trabalhar pelo computador. A única parte boa é acordar 8 horas. Tem esse detalhe. Eu concordo com vocês. O Nereu falou que quer aula presencial. Não são só vocês que querem, nós professores também preferimos, tá? Mas, infelizmente, não depende só de nós. Vamos torcer para que, quando chegar agosto, o pico da pandemia já tenha passado no Brasil e a gente tenha segurança para retornar, né, nas aulas presenciais. Perguntar onde vamos almoçar no dia de prova. Verdade. Bom, galera, bate-papo à parte, vamos ao nosso trabalho. Eu deixei um ponto de análise pendente do roteiro da última aula. Vou fazer aqui agora com vocês e já vamos entrar na parte de Roma republicana, tá? Só abrir aqui. Eu já enviei os slides para vocês, viu? Vocês receberam? Sim, né? Beleza. Galerinha, na última aula, nós falamos sobre as origens de Roma. Só maximizar aqui os slides. Eu narrei para vocês a origem lendária, que é a historinha lá do Rômulo e do Remo, lembra? Dos meninos que foram salvos pela loba. Falei da versão histórica, que Roma surgiu a partir de um centro militar, uma fortaleza construída pelos latinos para se defender dos seus inimigos, principalmente dos etruscos. Falamos do povoamento da Península Itálica, tá? Que ela, ocupada por vários povos diferentes, gauleses, etruscos, sabinos, os latinos que fundaram Roma, samnitas e até gregos, que na segunda diáspora grega chegaram a fundar a cidade de Tarento e Siracusa, aqui no extremo sul da Itália. E nós comentamos também sobre a periodização. A história de Roma é dividida em 3 períodos. Na primeira fase, Roma foi uma monarquia governada por um rei. Vai da fundação da cidade, lá no ano 753 a.C., até 509 a.C. Depois, Roma passa a ser governada pelo Senado. Ela se torna uma república. Vai de 509 a.C. até 27 a.C. Vai durar aí quase 5 séculos. Nessa fase aqui, na fase republicana, é que Roma começa a se expandir e a conquistar territórios. Isso vai dar origem a um gigantesco império.
o mais poderoso império da antiguidade. Vai de 27 a.C. até 476 anos já depois de Cristo. E aí a gente falou da primeira fase, na última aula da monarquia. Vocês lembram? Tá aqui a data de novo, que você não precisa decorar, tá? Fique tranquilo quanto a isso. Nós falamos que o rei em Roma tinha funções administrativas, militares e religiosas, mas ele não governava sozinho. Ele não elaborava as leis da cidade. Quem tinha esse poder, que nós chamamos de legislativo, era o Senado, também chamado de Conselhos Anciãos. O Senado elaborava as leis de Roma, que depois eram votadas e aprovadas, ou seja, ratificadas, por uma assembleia, chamada de Cúria. E aí nós vimos também a estrutura social romana. Vocês lembram disso aqui? No topo estava a elite, os patrícios, que eram os nobres, os grandes proprietários de terras e escravos. Abaixo estavam os plebeus, que naquele momento era a maioria da população. Eles eram homens livres, camponeses, artesãos, comerciantes, mas que não tinham direitos políticos. Não podiam fazer parte do Senado, da Assembleia. E um plebeu também, claro, não poderia ser rei. Abaixo dos plebeus estavam os clientes, que eram dependentes e agregados dos patrícios, como se fossem mais ou menos seus servos. E na base estavam os escravos. Lembrando que havia duas formas de se conseguir um escravo em Roma. Ou por guerra, por conquista, né? Ou por dívidas. E a escravidão por dívidas em Roma se chamava nexum. Aí eu terminei a aula nesse tópico aqui, ó. No final da fase monárquica, Roma foi invadida pelos etruscos. Lembra aquele povo? Inimigo dos latinos? Vou voltar aqui, ó, no mapinha. Os etruscos viviam aqui, ó, ao norte de Roma. Eles invadiram a cidade, dominaram os latinos e passaram a indicar o rei de Roma, como se fosse uma forma de dominação política. O problema é que um desses reis, está aqui o nome dele, ó, Tarquínio, o Soberbo, ele tentou governar Roma sozinho. E é por isso que ele ganhou esse apelido de Soberbo. Tarquínio, se não bastasse ser um rei estrangeiro, um rei etrusco, ele tentou anular os poderes do Senado e da Assembleia. Eu repito, ele queria governar Roma sozinho. Vai dar certo isso? Não. Os próprios senadores, os próprios patrícios vão organizar uma revolta e vão promover a deposição do rei Tarquínio Soberbo. Vão assassiná-lo. Não vão apenas tirá-lo do poder. Tarquínio será morto no ano 509 a.C. E ao invés dos senadores colocarem outro rei no lugar dele, não. Sabe o que eles fizeram? Mudaram o regime político de Roma. Roma deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, onde o Senado passou a ser o órgão máximo de poder. Começava a segunda fase da história de Roma. Beleza? Só para revisar o que a gente falou na última aula. O Bruno perguntou qual função religiosa o rei tinha mesmo de chefiar os cultos religiosos. Só isso. Tá? E aí eu deixei pendente na última aula esse ponto de análise aqui, ó. Uma comparação entre a escravidão em Roma antiga e no Brasil atual. Eu quero uma semelhança, hein, entre a escravidão lá em Roma, na antiguidade, e aqui no Brasil de hoje. Uma vez eu fiz essa análise em sala de aula, o menino levantou a mão e falou assim, ó, professor, mas não tem mais escravidão no Brasil. A escravidão foi abolida no dia 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel. O menino quis me dar aula de história aí, o menino. Eu falei assim, nossa, é verdade, que legal, hein? Pois é. Gente, esse menino ele não assiste nem jornal, né? Tem escravidão no Brasil hoje? O que vocês acham? Me responde aí, sim ou não? Bora, conversa comigo? Só o Círio na sala? Isso, muito bem. E muita, né? Gente, você já passou até em reportagem na televisão aberta. Vai nas carvoarias do interior de Goiás, para você ver se não tem trabalho escravo. Fazendas no interior do Pará, interior do Maranhão.
Tem escravidão demais no nosso país. E na minha humilde opinião, como historiador, a maior escravidão que existe no Brasil, ela é legitimada pelo Estado. Ela se chama salário mínimo. É uma forma de escravidão. Ah, professor, mas aí se o cara está recebendo, ele não é escravo. Será? Quanto que é o salário mínimo hoje? Pouco mais de R$ 1.000, né? Com R$ 1.000, uma família se sustenta hoje, meus caros alunos? Nenhuma pessoa sozinha se sustenta. Eu, que vivo sozinho, por exemplo, R$ 1.000 não daria para pagar quase nada. Então, existe escravidão, sim, no Brasil atual. Agora, voltando ao ponto de análise. Qual que é a semelhança entre a escravidão lá de Roma Antiga e do nosso país hoje, hein? Alguém consegue apontar? Sem medo de errar, viu? Aqui a gente está aqui para aprender. Não? O Bruno falou aqui que se uma pessoa morar de aluguel, só o aluguel leva o dinheiro do salário mínimo quase todo. É verdade. Galerinha, a semelhança que existe entre o trabalho escravo lá de Roma Antiga e do Brasil atual é a questão do, vou escrever aqui para vocês, endividamento pessoal. Professor, endividamento pessoal? Como assim? Não havia escravidão por dívidas lá em Roma, que era chamada de nexo? Se lá em Roma um plebeu, por exemplo, pegasse dinheiro emprestado com um patrício e não pagasse no prazo, ele se tornava seu escravo até quitar aquela dívida. Era a escravidão por dívidas. E hoje em dia? Ah, professor, hoje em dia quem deve não vira escravo, não. Presta atenção. Vou contar uma historinha para vocês. Como é que funciona geralmente a escravidão nos dias atuais no Brasil? Imagina que um fazendeiro inescrupuloso, uma pessoa sem escrúpulos, lá do interior do Pará, está precisando de mão de obra para a fazenda dele. Ele quer a mão de obra mais barata possível. O que ele faz? Ele pede para um dos seus funcionários pegar um caminhão, sabe aquele caminhão pau de arara que leva as pessoas na carroceria? E aí esse caminhão viaja para bem longe, vai lá no município do interior do Maranhão, a fazenda do interior do Pará, é outro estado. Vai lá no Codó do Maranhão. E aí o caminhão tem um megafone. Megafone lá. Ele fala assim, ó, quem quiser um emprego para ganhar R$ 1.000 por mês, é só subir na caçamba do caminhão para trabalhar na fazenda ali no Pará. Gente, vai encher rápido ou não o caminhão? O que você acha? Lembrando que está no município do interior do Maranhão. Vai. Eu não sei se vocês percebem isso, mas infelizmente no Brasil, em muitas regiões, para muita gente R$ 1.000 é quase que uma fortuna. Pessoa que está passando fome. E aí o caminhão lota de trabalhadores e leva esse pessoal para uma fazenda bem distante, bem no interior do Pará, bem isolado mesmo, aquelas fazendas bem afastadas da cidade. Chegando lá, os trabalhadores descem do caminhão e vão conhecer o seu novo patrão, o dono da fazenda. Primeira coisa que ele fala, ó, vocês estão me devendo a passagem do caminhão, tá? O transporte. R$ 200 por pessoa aí. Mas como assim? A gente não tem dinheiro? Não, eu desconto no pagamento de vocês. E aí vocês vão trabalhar para mim, aqui na minha fazenda. Depois de 30 dias, né, depois de um mês de trabalho, vocês vão receber o primeiro salário. Aí os novos funcionários vão falar assim, patrão, mas assim, a gente não trouxe nada, a gente não tem comida, a gente tem dinheiro, não tem nada. Como é que a gente vai se sustentar durante esses 30 dias, um mês, até receber o primeiro salário? Aí o fazendeiro fala, não, calma, fiquem tranquilos, na minha fazenda tem um armazém, um depósito ali de mantimentos. Vocês vão lá e pegam o que vocês precisarem. Comida, roupa, remédio, ferramentas, se precisarem, tá lá, pode pegar. Tem um funcionário meu que administra lá e ele vai anotar. E aí depois eu desconto o pagamento de vocês, beleza? Nossa, que patrão mais bondoso, né? E aí o funcionário vai lá.
me dá um saco de arroz aí para eu passar o mês. Aí o funcionário entrega, beleza, deixa eu anotar aqui. Como é que é seu nome? João, né? Pronto, um saco de arroz, R$ 200. Hã? R$ 200 saco de arroz? É, R$ 200. Não, mas no supermercado é R$ 10, 15 se for marca boa. É, mas assim, o supermercado mais perto daqui tá a 300 quilômetros de distância. Você vai lá a pé. E outro, o patrão, ele não gosta que fique saindo da fazenda, não. Viu? Gente, você entendeu o que tá rolando? O funcionário é obrigado a pegar essa comida, esse mantimento superfaturado, um preço exorbitante, e aí ele vai pegando comida ao longo do mês todo. Lembrando que o salário dele é só R$ 1.000, hein? Quando chega no dia do pagamento, que ele descobre que a dívida é maior que o salário, é mais do que R$ 1.000. Aí ele trabalhou e não vai receber nada. Ele se transformou em um escravo por dívidas. Entendeu a ideia? Então, galera, para a gente fechar essa primeira parte, isso aqui será uma questão inteligente de cobrar de vocês. Isso aqui é a maneira mais inteligente de estudar a história. Você comparar passado e presente, presente e passado. A semelhança da escravidão lá no Roma Antiga e no Brasil atual é a questão do endividamento pessoal, a famosa escravidão por dívidas, que infelizmente ocorre, principalmente em regiões mais afastadas, mais isoladas no nosso país. É um absurdo isso, né? Bom, o Nereu falou que nem os cartões de crédito. O cara tem uma fatura lá de R$ 1.000, não paga. Em 6 meses, essa dívida de R$ 1.000 passou para 10 mil. Né? É desse jeito, Nereu. Galerinha, vamos começar agora a parte republicana da história de Roma. Esse material aqui eu já mandei para vocês também, viu? Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Aí, beleza. Compartilhar agora com vocês. Pronto. Vocês já receberam também esse material? Sim ou não? Ah, perdão. Desculpa, gente. Não comprei nenhum iPhone 11 não, Bruno. Galerinha, vocês já receberam esse material já de Roma República? Responde pelo chat, por favor. Eu mandei ontem. Ainda não? Mas eu já enviei, tá? Beleza, eu já enviei para vocês. Hoje eles devem estar postando, tá? Começamos a segunda fase da história de Roma. Período republicano, que vai do ano 509 a.C., ano em que é derrubado o último rei de Roma, a gente acabou de falar dele, que era inclusive um rei estrangeiro, um rei etrusco, Tarquínio o Soberbo, e vai até 27 a.C. Essa palavra aqui, ó, república, em latim, os antigos romanos escreviam com S. Res pública. Res significa coisa. Pública significa do povo. Então a república deveria ser uma coisa do povo. Mas não vai ser de fato. Por quê? Olha só isso aqui. A República Romana, ela será marcada por um domínio político por parte do Senado. O Senado passa a ser o órgão máximo de poder de Roma. Repito, o Senado se torna o órgão máximo de poder de Roma durante a República. Só que esse Senado, como nós já dissemos, era controlado pelos patrícios. Somente quem tinha elevada renda poderia se candidatar ao Senado. Somente os homens mais ricos e poderosos de Roma. Essa elite, essa nobreza. Portanto, falamos que a República Romana assumiu uma característica.
Vou escrever ela aqui para vocês no chat. Essa República Romana assumiu uma característica fortemente oligárquica. Peguei essa palavra emprestada lá da Grécia. Alguém lembra o significado do termo oligarquia? Vamos ver se vocês estão estudando mesmo. Estão aprendendo com as minhas aulas. Muito bem, Isabela. Parabéns, Ciro. Gosto de ver isso. Governo de poucos, ou poucos no poder. É isso mesmo. Oligo, em grego, quer dizer poucos. Aqui quer dizer poder ou governo. Se eu falo que a República Romana era uma república oligárquica, significa que ela era controlada por poucos. E quem controlava ela? Os patrícios. A elite, a nobreza de Roma. Beleza? Ó, professor, então ela não era uma coisa do povo, não, na prática não. Só era a república porque havia revezamento no poder. Porque agora os governantes seriam eleitos. Não era mais um poder hereditário igual na monarquia. Entretanto, somente os homens ricos de Roma é que controlavam o Senado. Agora, o Senado, ele escolhia, elegia uma série de magistrados para auxiliarem na administração da cidade. Eu vou falar aqui qual era a função de cada um deles, mas já vou adiantando. Não precisa decorar. Eu não vou cobrar isso aqui na prova, te garanto. E não vai cair no Enem, tá? Qual era a função do cônsul? Qual era a função do pretor? Do censor? Do que? Não vai cair isso. Só vou falar para você conhecer. O que eu quero que você saiba desse slide é o que eu acabei de digitar aqui no chat para vocês. A República Romana assumiu qual característica? Oligárquica. Por quê? A resposta está aqui. Porque nela havia um domínio político por parte do Senado, e esse Senado era controlado pela nobreza, pela elite de Roma, que eram os patrícios. Pronto, é o que eu quero que você saiba desse slide. Ok? Bom, o Senado, ele elegia 2 cônsules. Eram 2. Eles tinham uma espécie de poder executivo, como se fosse mais ou menos o presidente da República hoje em dia. Eles presidiam o Senado, as assembleias, e exerciam o poder executivo, de executar as leis. Os pretores tinham um poder que hoje nós chamamos de judiciário. Eles administravam a justiça. Quer ver uma coisa interessante? Alguém aqui já viu os ministros do STF na televisão? Aqui no Brasil, os ministros do Supremo Tribunal Federal? Alguém já viu eles no jornal? Eles usam uma capinha preta. Não usam? Alguém já viu aquela capinha preta que eles usam assim, ó? Tem até uma ombreira assim, uma capinha preta. Parece a capa do Batman. Pois é. Esse costume dos altos cargos do judiciário usarem essa capinha preta vem de Roma. Os pretores usavam aquela capinha. Entendeu? Então, os pretores é como se fossem os nossos ministros do STF. Eles administravam a justiça de Roma. Ciro, o que você quer que eu repita? Você pediu aí no chat. Ciro, imperador da Pérsia. Como assim antes do Senado? Você quer dizer o cônsul aqui? Você quer que repita? O cônsul, todos esses magistrados eram eleitos pelos senadores, eleito lá dentro, né? Ele era eleito pelos senadores, o cônsul, na verdade eram 2 cônsules, para presidir o Senado. Presidir, tipo, comandar as reuniões. E exercer uma espécie de poder executivo, executar as leis. Ok? Presidir o Senado e exercer o poder executivo. Eles presidiam também as assembleias. Os pretores, como eu disse, administravam a justiça, como se fossem os ministros do STF hoje em dia. Os censores, ó, a palavra censo. Alguém aqui já ouviu falar no censo do IBGE? O que o censo faz?
a contagem da população e a sua classificação. Isso mesmo, contagem da população e a sua classificação. Os censores faziam a contagem da população de Roma e a sua classificação, para saber quem era patrício, quem era plebeu, quem era cliente, quem era escravo. Os questores cuidavam do tesouro público, eles administravam as finanças, por exemplo, a arrecadação de impostos, tá? O edil cuidava do policiamento e do abastecimento da cidade. E esse último aqui, ó, o ditador, perceba que eu coloquei um asterisco. Vocês perceberam aqui? Em caso de guerra ou de crise muito grave, o Senado poderia indicar a figura de um ditador que iria concentrar todos os poderes em suas mãos por no máximo 6 meses. Repito, só em caso de guerra ou crise muito grave, o Senado poderia indicar a figura de um ditador, que seria um indivíduo que iria concentrar os poderes em suas mãos por no máximo 6 meses. Beleza? Então, galera, os cônsules presidiam o Senado, exerciam poder executivo. Os pretores administravam a justiça, como se fossem ministros do STF, o poder judiciário. Os censores, eles faziam a contagem e a classificação da população. Os questores administravam os recursos públicos, o tesouro público, as finanças, por exemplo, a arrecadação de impostos. Os edis cuidavam do policiamento e do abastecimento da cidade. E o ditador, só em caso de guerra ou crise, era indicado pelo Senado e concentrava os poderes em suas mãos por no máximo 6 meses. Beleza? Nereu, já havia sistema monetário já, viu? Já havia a utilização de moedas de ouro, prata e bronze, principalmente. Agora, galera, tá aqui uma imagenzinha do Senado romano. Perceba a idade mais avançada da maioria dos seus membros. Perceberam? Tem o Mário Gregório aqui, o Rui, estão todos presentes aqui, né? Lembra que o Senado romano ele tinha um apelido. Também era conhecido como Conselho dos Anciãos. O que é um ancião? Uma pessoa mais velha. É porque havia a idade mínima de 40 anos para fazer parte do Senado. O que para a época era uma idade bem avançada, né? Agora, uma característica muito marcante dessa república vai ser a luta de classes entre os patrícios e os plebeus. Gente, os plebeus eram maioria na cidade, eram homens livres, mas não tinham direitos políticos. Os plebeus não podiam fazer parte disso aqui, ó. Não podiam ser eleitos para o Senado e nem mesmo ser eleitos para as magistraturas, que nós acabamos de comentar. Será que os plebeus vão ficar de boa em relação a isso? O que você acha? Converse comigo aí. Converse comigo. Os plebeus vão aceitar isso numa boa? Não, né? Eles vão passar a lutar pelos seus direitos. Questionar o domínio dos patrícios. Teremos, então, uma disputa, uma luta de classe entre patrícios e plebeus. E aí, lá no ano 494 a.C., os plebeus eles vão fazer uma revolta para exigir que eles tivessem participação política na cidade. Professor, eles vão quebrar tudo, vão tocar fogo nos ônibus, vão promover saques. Não. Não foi necessário. Olha que interessante. Sabe o que os plebeus vão fazer? Lá no ano 494 a.C., eles vão se retirar da cidade de Roma. Isso mesmo. Imagina, aquela multidão saindo de Roma. Vão subir o Monte Sagrado, que é uma montanha que tem perto de Roma. Vão cruzar os braços e vão mandar um recado para os patrícios. Patrícios, só voltaremos a Roma se tivermos direito à participação política. Senão a gente não vai voltar para Roma. Vocês entenderam o que eles fizeram? Foi um protesto pacífico. Uma manifestação pacífica. Pergunto,
os patrícios que governavam a cidade vão ser obrigados a ceder? O que você acha? Sim, né? Sabe por quê? Porque Roma não funcionava sem os plebeus. Quem é que mais pagava impostos? Eram os plebeus. Vai, professor, não eram os escravos? Não, não, os escravos não tinham renda. Quem mais pagava impostos? Plebeus. Quem é que formava o grosso do exército? Soldados. Plebeus. Os comandantes eram patrícios, mas os soldados eram plebeus. Então, sem os plebeus, Roma não existia. Roma não funcionava. E aí os patrícios vão ser obrigados a ceder. Olha a aula de cidadania que os plebeus nos deram. 5 séculos antes de Cristo eles fizeram isso. Eles mostraram a força do povo. Mostraram que a sociedade não existe sem o povo. Sem a força do povo, sem o trabalho do povo, sem os impostos do povo. E aí os patrícios, para que os plebeus voltassem a Roma, vão criar um cargo especial. Está aqui o nome, ó. Tribunos da plebe. Ó, tribunos da plebe. Seriam os representantes de quem? Dos plebeus. Aonde? No Senado romano. Os plebeus ganharam o direito de escolher os seus representantes para o Senado. No início eram 2 apenas. Depois, com pressão por parte dos plebeus, passaram a ser 10. Mas ainda era muito pouco. Afinal de contas, o Senado era formado por 300 membros. E os plebeus só tinham 10 representantes. O resto eram patrícios. Então, quem continuava ainda controlando o Senado? Os patrícios. Mas os plebeus, eles vão continuar pressionando, exigindo mais direitos. E aí eles vão conseguir mais uma conquista. As leis das 12 tábuas. Sabe o que foi isso? O primeiro registro por escrito das leis de Roma. Repito, que foram as leis das 12 tábuas, primeiro registro por escrito das leis de Roma. Ué, professor, antes disso, Roma não tinha leis, não? Tinha, mas eram leis apenas orais. Alguém me fala aí, qual que é o problema de você ter leis que não são registradas por escrito? Leis que são apenas orais. Qual que é o problema disso? Muito bem, Ciro. As leis orais podem ser alteradas facilmente, manipuladas muito bem, Dura, de acordo com as circunstâncias, os interesses. E no caso, quem que vivia mudando as leis a seu próprio favor? Os patrícios. A partir do momento que essas leis foram registradas por escrito nas 12 tábuas e tornadas públicas, elas não poderiam ser mudadas de uma hora para outra mais. Então essas leis ganharam mais credibilidade. Gente, isso aqui é importantíssimo para uma coisa chamada cidadania. Só existe cidadania se você conhece as leis, porque ali estão os seus direitos e os seus deveres. Então, com muita pressão, os plebeus conseguiram fazer com que as leis de Roma fossem registradas por escrito, nas chamadas 12 tábuas. As pressões continuaram e os plebeus conseguiram a aprovação da lei Canuleia. Essa aqui é fácil de lembrar. Canuleia vem de casamento. Essa lei vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus, que antes era proibido. Era proibido pessoas de classes diferentes se casarem. A lei Canuleia, repito, passou a permitir o casamento de patrícios e de plebeus. E por último, as leis licínias. Sabe o que elas vão determinar? Primeiro e mais importante, o fim da escravidão por dívidas. É isso mesmo. Os plebeus estavam cansados de virarem escravos por esse motivo, quando eles se endividavam com patrícios. As leis licínias, repito, vão abolir, acabar com a escravidão por dívidas. E a segunda determinação, você lembra dos cônsules? Vou voltar aqui ao slide. Lembra que eu falei que eram 2 cônsules que presidiam o Senado, exerciam também um poder ali que hoje nós chamamos de executivo, como se fosse um presidente da República? Eram 2 cônsules, não eram? Antes, os 2 eram patrícios. A partir das leis licínias passou a ser um cônsul patrício
e um cônsul plebeu. Repito, com as leis licínias, passou a existir um cônsul patrício e um cônsul plebeu. Além disso, essas leis acabaram com a escravidão por dívidas. Perceba, gente, os plebeus só conseguiram todas essas conquistas porque eles mostraram sua força política, mostraram que Roma não funcionava sem eles. Eles nos deram uma aula de cidadania, 5 séculos antes de Cristo. Próxima aula a gente continua, gente, a partir daquele tópico. Vamos falar sobre a expansão territorial de Roma, que vai transformar essa civilização num gigantesco império. Beleza? Galerinha, obrigado pela presença, obrigado pela participação, viu? Até a nossa próxima aula, que é sexta-feira. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Fala tchau, fala. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até sexta.